Irmãos e irmãs, está conosco nesta noite o reverendo Miguel Munhoz, amigo nosso de muitas datas, alguns anos, né, reverendo? É uma alegria, agradecemos a ele pela gentileza de aceitar o convite do conselho para pregar nesta noite, deixando a sua igreja, deixando o seu povo, está conosco hoje. Reverendo Miguel é pastor da Igreja Presbiteriana do Boqueirão e também é nosso diretor da nossa faculdade, nosso seminário teológico do sul do Brasil, extensão Curitiba. Obrigado, reverendo. Deus abençoe o irmão na comunicação da palavra do Senhor. Irmãos e irmãs, o nosso boa noite, a graça e a paz do Senhor. Um momento aí festivo, né, de muita alegria, de muita gratidão ao Senhor pela existência, a história dessa igreja. E eu quero aí agradecer pelo convite, pela confiança, certo, reverendo, aos nossos reverendos, aos nossos presbíteros. Deus abençoe grandemente, em nome do Senhor. Trago um abraço forte no amor cristão do Conselho da Igreja Presbiteriana do Boqueirão. Já estamos há quase 19 anos, né? Então, trazemos um abraço forte. Também temos a congregação em São Mateus do Sul, da mesma forma, representando nosso presbitério, o presbitério das Araucárias. Trazemos nosso abraço também. E como citado, do seminário, a extensão aqui em Curitiba, do SPS Campinas. Que Deus abençoe grandemente. Eu estava pensando, eu li o quanto a igreja Silva Jardim é importante para o presbiterianismo. E quando falamos igreja, falamos da sua família, da sua vida. Quantos vocês são importantes para o presbiterianismo, para o cristianismo, né? Se lembrarmos, uma história de 66 anos de igreja organizada. O Boqueirão, 56, né? Se eu não errei no cálculo, 10 anos aí mais nova, né? 56 anos aí. Mas a importância, aqui nós temos professores lá do seminário, parte do corpo docente, né? Dr. Campa, reverendo Renato, e outros já participaram. Contra o meu gosto, mas preferiram parar por questões pessoais. Tá? Nós temos alunos, né? Um no primeiro ano iniciando, aí o Silas, outro já terminando, o Diego, né? Faltam alguns meses para concluir, permitindo o Senhor. Então a importância de vocês, o impacto de vocês aqui na sociedade, na região, que Deus abençoe grandemente em nome do Senhor. Abriremos a palavra do nosso Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Leremos o capítulo 1, o primeiro verso. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Oremos. Deus, que momento importante para a tua igreja, para o teu reino. Queremos nos alegrar, Senhor, com a igreja aqui, por todas as décadas, uma história, Senhor, te servindo, que o Senhor mesmo tem conduzido. Agora, Deus, nós pedimos a tua bênção, conduza-nos a tua palavra. Senhor, nos ensina a pregar. Senhor, nos ensina a aprender com a tua palavra, em nome do Senhor da igreja, do Senhor Jesus. Amém. Amém. Para não cairmos aí de paraquedas, né, no texto bíblico, algumas informações históricas, culturais, da própria carta que iniciamos aí a leitura. Lembrando, né, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, nós temos que lembrar que a maioria dos livros da Bíblia não estão em ordem cronológica, mas estão distribuídos por assuntos. E as cartas paulinas, as 13 cartas, não são diferentes nesse aspecto. E primeiro aos Tessalonicenses, como a segunda, e Gálatas também, dentro do conjunto de cartas paulinas, a primeira Tessalonicenses, que estamos lendo aí,
tudo indica que tenha sido a primeira escrita por Paulo, por volta do ano 48, 50, logicamente, obviamente, depois de Cristo, né? Depois de Cristo aí, tá? Que ele tem escrito esta carta. E ao escrevê-la, Paulo nos remete em Atos capítulo 17, quando ele, Timóteo e Silas, o texto aqui falou Silvano, né? Silas e Silvano, aqui as expressões indicam a mesma pessoa. E os 3 missionários estiveram em Tessalônica, mas depois de passarem, né, por Anfípolis, por Apolônia, por Filipos, eles chegaram até Tessalônica. E aquela cidade, ele foi bem recebido, como os demais missionários citados, procurou uma sinagoga, uma estratégia paulina, né, levar o evangelho, e chegando lá, ele esteve 3 sábados, diz o texto, ministrando, pregando a palavra. Isso nos indica cerca de 3 semanas. Muitos converteram, pessoas importantes daquela cidade, mas as perseguições também chegaram, as lutas também chegaram. Por judeus, obviamente, mais radicais, eles precisaram sair e passaram pela cidade de Bereia. De Bereia também precisaram sair devido às perseguições. E Paulo foi para Atenas, né, capital da Grécia. Depois precisou seguir viagem para Corinto, né, ainda na Grécia. E os 2 missionários, reverendo, os outros 2, Timóteo e Silas. Bom, os outros 2 precisaram voltar a Tessalônica para ver como estavam as coisas, para tentar ajudar aquela igreja nos grandes desafios. E Timóteo, ao retornar e encontrar Paulo em Corinto, ele narrou tudo o que estava acontecendo, as perseguições, as lutas. Timóteo também narrou que aquela igreja estava com algumas dificuldades na área doutrinária, porque eles ficaram pouco tempo lá. E no caso aqui, na verdade, o foco, a tônica dessa carta, como a segunda também, de Paulo aos Tessalonicenses, é mais escatológica. Mas nós vamos trabalhar outra temática, porque é o aniversário aqui da igreja, né? Momento de alegria. Além do aspecto escatológico, Paulo se deteve em expressar ações de graças e um progresso contínuo. Isto citado, ou estas coisas citadas, para não cairmos, né, de paraquedas no texto, sabendo disso, sabendo que Paulo em Corinto recebeu as informações, ele então, inspirado pelo Espírito de Deus, ele relata, ele escreve, ele orienta, ele educa, ele escreve aquelas famílias cristãs da cidade de Tessalônica. O tema, o proposto para a noite. Nas orientações do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, destacaremos 2 expressões e seus significados contextuais. Vamos destacar 2 expressões e seus significados contextuais. No caso, ações de graças e o progresso. Para nós, então, destacando a primeira expressão, ações de graças. E no caso, ações de graças ao Senhor. Ações de graças ao Senhor. Capítulo 1, do verso 2 até o verso 4. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Esses versos aí, irmãos, e por enquanto, depois teremos outros, que citam para nós ações de graças ao Senhor. Aqui no caso, pelo testemunho impactante daquela igreja.
o apóstolo Paulo expressa gratidão. Falou: nós passamos por aí, nós pregamos o evangelho, deixamos a semente santa, e cresceu, germinou, frutificou. Então nós damos graças ao Senhor, graças a Deus, pelo testemunho impactante que vocês estão condicionando essa região. Ele cita a operosidade da vossa fé, ou seja, não era uma fé morta, ela tinha atitude, ela tinha movimento. Ele também cita a abnegação do vosso amor algo altruísta, que desprende de tudo aquilo que vem atrapalhar a formosura do amor de Deus através de nós, dos seus servos. Ele também cita, e da firmeza da vossa esperança, a expectativa, uma igreja que sonha. Eu estava orando, e dizendo amém, assim seja, ao ouvir um dos presbíteros aqui conosco à frente, dizendo, anos e mais anos, que venham anos e mais anos. Nem Israel vive fé como essa, É verdade, Animação, isso é esperança, isso é expectativa. Mas vamos ter lutas, dificuldades aí, mas nós olhamos para o Senhor, que venham anos e mais anos, porque nós temos esperança. No versículo 4, que nós lemos, cita aí para nós a questão da eleição, a vossa eleição. Irmãos e irmãs, não podemos esquecer que a iniciativa sempre é de Deus, sempre vem do alto. O problema é que nós estamos vivendo, uma teologia aí pós-moderna, que é sempre de baixo para cima, ou seja, parte do homem, do ser humano, enquanto a Bíblia nos ensina que a iniciativa é de Deus, a eleição é de Deus. Se pensarmos, olharmos, prestarmos atenção, lembrarmos que a Bíblia do Senhor nos cita, o livro de Gênesis, por exemplo, de sabermos que o Senhor, depois do pecado de Adão e Eva, é Ele que tem a iniciativa de conversar, de falar, de dialogar com os pecadores, o casal, os pecadores Adão e Eva, que se escondiam. A iniciativa foi dele, de chamar Abraão, de uma família idólatra, de uma região cheia de idolatria, de chamá-lo, a iniciativa foi de Deus, de chamar Moisés, com 80 anos no deserto, junto lá com a família do sogro, para libertar os hebreus do Egito. A iniciativa foi de Deus. A iniciativa de chamar os apóstolos foi do Senhor Jesus, o Deus Filho. A iniciativa então de pensarmos de uma igreja abençoada. Meu irmão, minha irmã, a iniciativa sempre é de Deus. Para termos uma igreja abençoada, com história, com vidas, com famílias, a iniciativa é de Deus. Pastor, ações de graças ao Senhor. Sim, nós vimos aí pelo testemunho impactante. Mas por que impactante? Dá uma olhada nos versículos 8 e 9, leremos. Porque, observe que ele está, olha só, explicando, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé, para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. O testemunho deles foi tremendamente impactante, por isso não era uma fé morta, eles tinham abnegação, eles tinham firmeza. Quando chegamos no capítulo 2, versículo 13, notem, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. 2 pontos. É que, tendo vós recebido a palavra de que nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Notem, ações de graças ao Senhor
pelo testemunho impactante, e agora por que acolheram a evangelização como palavra de Deus? Como palavra de Deus. Eles foram lá e pregaram. Aqui, o irmão também orou, agradecendo pelos líderes que passaram, pastores, presbíteros, por que não diáconos, famílias que por aqui passaram. Muitas o Senhor já recolheu, outras servindo o Senhor, por motivos diversos, mas servindo ao Senhor e outras igrejas. Eu poderia citar tantos outros seminaristas que hoje já estão ordenados pastores, não só bacharéis em teologia, mas cumprindo a missão, o chamado. Então, ação de graças, ou ações de graças, pela igreja, pela sua vida, como o apóstolo Paulo, ele elogia, agradece a Deus pela vida daqueles queridos lá em Tessalônica. Irmãos, na verdade, quando falamos obra missionária, ou obra pastoral, educacional, Deus não precisa de nós. O que é isso, reverendo? Não, é verdade. Deus, Ele é todo poderoso. Ele é grande demais para precisar de mim, pecador. Que às vezes queremos nos encher e achar que Deus precisa de nós. Deus não precisa. Ele é onipotente. Eu não sirvo um Deus, um Senhor, que precisa de alguma coisa. Deus não é melhor hoje do que foi ontem, ou será melhor amanhã do que é hoje. Deus é Deus soberanamente, perfeitamente, e amém. Mas Ele nos deu sim, ou nos concede a oportunidade, o privilégio, a responsabilidade de servi-lo, de cumprirmos a missão que Ele mesmo nos deu, Ele mesmo nos chamou. João Calvino, certa vez escreveu, se preferir, certa obra ele registrou, ele relatou, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Precisa tomar cuidado, nós precisamos tomar cuidado. Acharmos que somos tão bons, que o Todo-Poderoso precisa de alguma coisa de nós. Não precisa. O que nós temos é dele. Nós somos mordomos, apenas mordomos, dos dons, dos talentos naturais, dos bens, dispostos para servi-lo, O que passar disso pode ser, como João Calvino afirmou, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Mas se nós vimos a parte de ações de graças ao Senhor, ações de graças, e tem outras ações de graças, mas não vou trabalhar porque é outra temática. Capítulo 3, verso 9, capítulo 3, versículo 9. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros? Pois toda alegria que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Cita aí mais uma vez ações de graças, mas devido à temática, vou deixar para outra oportunidade. Nós vamos então para o capítulo 4. Progresso contínuo, lembram? Duas expressões, ações de graças e progresso. No caso aí, progresso contínuo. Notemos, capítulo 4, os 8 primeiros versos. Reverendo Levi, posso pedir à igreja nos ajudar na leitura? Estou autorizado? Sim. Lerei os versos ímpares, amada igreja, em festa, em alegria, em gratidão, os versos pares. Filhinhos, perdão, irmãos, é a leitura aqui, os olhos. Finalmente, irmãos, não vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Pois
esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Não, com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Agradecemos o apoio da igreja. Observaram que o progresso contínuo, no final do versículo 1, continueis progredindo. O apóstolo Paulo, ele cita assim, olha, vocês, em outras palavras, vocês estão bem, estão procurando a santidade, a santificação, o testemunho é impactante, lembram? Deixaram a idolatria, estão servindo ao Senhor, e ele cita aqui exemplos de pecaminosidade, que precisamos nos afastar, ficarmos longe, distantes disso. Mas ele não esquece que nós precisamos progredir em santidade. Conversão é um momento. Cada um pode se expressar, reagir de uma maneira diferente. Porque nós somos diferentes. Alguns convertem num apelo feito dentro de um templo. Outros convertem. Eu conheci uma pessoa que converteu dirigindo um veículo. Parado, ele leu o adesivo em outro veículo próximo dele, assim, no trânsito, e ali o Senhor falou com a vida dele. Outros, houve um bom hino, bom cântico. Não é verdade? Eu converti dentro de um quartel, sim, ainda na tropa de choque em São Paulo, estou vendo ali o policial, né? Ao nosso respeito ao irmão e à farda. Né? E a farda, tá? Convertemos dentro de um batalhão de tropa de choque. Já tínhamos nessas lutas com algumas ideologias, só que já não era mais na internet, era no dia a dia, né? Era no dia a dia. Mas isso lá de 88, né? 88 aí. O Senhor nos chamou na graça, nos transformou. Também era idólatra. Eu acreditava que, sim, que um dia ia morrer. Talvez em campo de batalha, ia morrer, mas um dia eu iria reencarnar. Estou atacando a igreja não, viu? Só estou dizendo minha experiência, eu acreditava nisso. Mas o Senhor nos convenceu, a iniciativa foi dele, de me convencer que eu era pecador e precisava de Jesus Cristo, uma conversão, uma entrega, uma renúncia, de dizer Jesus é meu Senhor. Ele é meu Senhor. Não, Ele é meu Senhor, é meu Deus. E tudo mudou realmente. Cada um tem uma reação. Agora, a santificação é um processo. É dia a dia a nossa luta. Pastor, mas o mundo tem desafios? Tem. Nós sabemos disso, quantas ideologias vão surgindo. E confesso para vocês, nessas décadas como pastor, se eu lembrar tempo de missionário, evangelista, pastor ordenado, já se vão aí quase 30 anos, né, quase 30 anos aí, de campo missionário, congregação presbiterial, depois de igrejas, né, sou no interior de São Paulo, família de lá, mas de saber, né, que a igreja, ela tem que procurar a santidade, ela tem que ser diferente. E não são as paredes, mas nós de sermos diferentes, de fazermos diferença. Diferença. Fiquei pensando, né? 66 anos. Quantos planos econômicos a igreja vivenciou?
Quantos planos econômicos? Alguns, eu sei, são poucos que acertaram, mas outros tantos loucuras. Não é verdade? Se pensarmos, quantos governos passaram por tantas décadas, e a igreja vivendo, a igreja experimentando as lutas, a igreja contextualizando, mas não mundanizando. Olha só, a igreja superando a pandemia. Perdemos vidas? Perdemos. Mas de lembrarmos que no Senhor não há decepção, mas há sim a soberania dEle. Reverendo, posso movimentar? Não tem problema? Mas eu creio em destino. Pastor, foi destino. Foi destino. Tudo que aconteceu foi destino. Quem falou isso? Na Bíblia nunca disse isso. A Bíblia não diz que é destino. Não é destino algo que deu certo, algo que deu errado também foi. É destino, não é. Eu não creio em destino. Eu creio no Senhor Todo-Poderoso que guia esta história da humanidade. Eu creio no Senhor que cuida dessa igreja, como de outro bairro, como de outro bairro, de outra cidade, de outra região. Às vezes a gente ouve, destino ter o filho crente, destino ter a filha, os filhos na igreja. Não é destino, é milagre de Deus. É milagre de Deus ter filhos na igreja, com tantas tentações, apesar dos nossos erros, apesar disso ou daquilo, é um milagre de Deus, é um milagre do Senhor. Não é destino, não é sorte, é Deus guiando a história da igreja. Mas nós temos o progresso tem que continuar, o progresso é contínuo, como Paulo citou a carta aos Tessalonicenses, a primeira carta. Ele cita outro progresso, sim, o capítulo 4 mesmo, do versículo 9 em diante. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Está a expressão, progredirdes cada vez mais. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Tá? Observaram? Esse progresso contínuo, santificação, agora ele cita o amor fraternal. Lembram, a igreja, ela era perseguida, Tessalônica, ela era perseguida sim. Se lembrarmos os grandes desafios de uma igreja, parece que nos desafios, nas provações, nós vamos nos apoiando mais. O pastor, então temos que ter provações para nos apoiarmos mais? Não necessariamente, mas quando Deus permite, não é destino. É a condução de Deus, para que possamos, diríamos assim, nos suportar mais. Nossa, mas então vou ter que suportar. Não nesse sentido, é como se fosse a base, o suporte, ajudar no suporte, ajudar sim, né? E o apóstolo termina aí o parágrafo, citando aí o problema de Tessalônica, que era ociosidade. Isso tem desafiado, né? Estou professor, né, de exegese do Novo Testamento. Tessalônica dá trabalho para nós nesse sentido, dá trabalho, porque por mais que a gente venha estudar e tudo mais, o contexto histórico da carta, o povo era um pouco ocioso, tanto é que na segunda carta o apóstolo Paulo diz, quem não trabalha,
não coma. Ele não estava falando para desempregado, ele não estava falando para aposentado, graças a Deus, que já trabalharam, cumpriram, que estão com atestado, também não está falando nada disso. Mas eles juntaram aquilo, né, a fome com a vontade de comer, ou seja, eles tinham uma tendência para a ociosidade. Paulo quer corrigir isso. E sabendo que Jesus estava para voltar, estava já chegando, eles falam, bom, então vamos parar, ué. Vamos parar de trabalhar, por quê? Não, se Jesus vai voltar, por que nós vamos plantar e colher? Para que vamos produzir para vender, comercializar? Por que isso? Não. O grande missionário, pregador Moody, em certa viagem, o barco começou a naufragar, navio imenso, não era o Titanic não, é outro, tá? Navio, e ele se juntou às pessoas, ele se juntou com o balde para tirar a água do barco. Então surgiu alguém e disse para ele, o Moody, vai orar, que nós damos conta aqui do recado. Ele falou, mas por quê? Eu posso orar e posso jogar a água do barco junto com vocês. Vamos nós orarmos aqui? Vamos orar e vamos jogar a água. Eu sei que no Brasil nós temos um problema de ociosidade, devido a todo o movimento de um Estado. O cuidado com isso. Mas aqui Paulo, sabendo da ociosidade, da tendência, não de todos, mas de uma parte, ele está dizendo, olha, volte a trabalhar, vão para a luta. Mas se pensarmos nos desafios, nos problemas, no inverno, né? Essa semana vai ser brava, né? Semana vai ser brava aí. Mas não vamos sair de casa? Nós vamos, então por que para a igreja não? Nós temos que trabalhar, temos que estudar, né? Enfim, temos que fazer tantas coisas. A disposição do trabalho, a necessidade, eu digo para vocês, que nós temos, se você preferir diferente, então fazemos, a formular, nós continuamos a precisar, nós precisamos da igreja presbiteriana de Silva Jardim. Deus não, porque Ele é soberano, Ele é perfeito, mas o presbiterianismo de Curitiba, a região metropolitana do Brasil, nós precisamos, como de outros bairros nós poderíamos citar, mas é hoje aqui. Nós precisamos das famílias aqui, do empenho, do engajamento, da fidelidade. Reverendo, mas se tivermos lutas, dificuldades pela frente, eu sei, capítulo 4, versículo 18, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras, consolai-vos. Você vê expressões que repetem nessa carta? Agora o capítulo 5, versículo 11, consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos, reciprocamente, como também estáis fazendo, perceberam? 2 vezes Paulo vai citar o consolo, o conforto. Esses dias é a queda do avião, infelizmente a aeronave, né? O consolo, o conforto para os familiares, para os amigos. Muitas vezes a igreja precisa do conforto, do consolo, para continuar trabalhando, servindo. Não só a exortação, mas também o enxugar das lágrimas, como aconteceu com os Tessalonicenses. Que possamos então, meu irmão, minha irmã, pensarmos, como aqui já dito, que venham mais anos e anos. Então vamos, com ações de graças a Deus pelo aquilo que já conquistamos. Anos e anos pela frente. Então vamos, mas com um progresso contínuo na santificação, no amor fraternal. Na santificação, mas no amor fraternal, buscando sempre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Graças ao Senhor e continue progredindo, amada igreja presbiteriana da Silva Jardim. Que Deus abençoe grandemente. Fica aqui a nossa mensagem, o nosso respeito, o nosso carinho a toda a igreja